Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero dar início, né, a essa nossa aula em que nós vamos aprender sobre os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Ah, Junto com essa videoaula, eu vou enviar também o material para vocês. E, meus irmãos, quando nós pensamos sobre esses três ofícios de Cristo, é importante destacar algumas questões históricas. Não vou me deter em todas as questões cronológicas, mas apenas destacar duas questões que eu acho importantes. A primeira delas é em termos de sistema, né? Sistema doutrinário. Nesse sentido, Calvino, então, foi o primeiro a reconhecer a importância de fazer a distinção entre os três ofícios. Mas, entre os luteranos, Gerhardus Voss foi o primeiro a desenvolver a doutrina dos três ofícios. Isso é importante. Veja bem que quando se pensa nos ofícios de Cristo, nós precisamos, obviamente, observar a distinção muito clara que há, né, entre esses ofícios. É importante porque, a despeito do fato de que quando nós entendemos a distinção entre os ofícios, nós podemos fazer uma aplicação de uma forma correta. Em seus três ofícios, Jesus ele age sempre, obviamente, como o mediador entre Deus e os homens, como profeta. Basicamente, né, se a gente for pensar nos três ofícios, basicamente seria isso. Como um profeta, Jesus é aquele que é, manifesta, fala a vontade de Deus ao seu povo. Como sacerdote, é aquele que intercede diante de Deus pelo povo. E quanto ao rei, ele é aquele que reina absolutamente sobre tudo e todos. Mas os irmãos certamente sabem que no Antigo Testamento esses ofícios eram distintos. Distinto em que sentido? Não eram ofícios é, para uma única pessoa, mas sim um ofício que cada um tinha esse chamado. Nós tinha o profeta, tinha o sacerdote e tinha um rei. O rei não poderia fazer as funções de profeta, o profeta não poderia fazer as funções de rei. E você vê que você pode observar, por exemplo, o rei Saul, quando tentou fazer o sacrifício, aliás, quando fez o sacrifício desobedecendo a Deus, porque não era a função do rei fazer o sacrifício. Então, no Antigo Testamento, essas funções eram muito claras, a separabilidade dessas funções era muito clara. Porém, Jesus, ele assume esses três ofícios na pessoa dele, tá? Jesus assume esses três ofícios na pessoa dele. Então, veja, o Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente pensa em ofício, o Antigo Testamento, por exemplo, utiliza três palavras para designar um profeta, tá? Três palavras para designar um profeta. Na língua hebraica, obviamente, vai estar lá escrita para vocês no material, mas no hebraico seria Nabim, Roé e José. O sentido dessas expressões que nós vemos no Antigo Testamento é justamente para se referir à função profética. Por exemplo, a primeira palavra, que é Nabim, né, essa primeira palavra, é,
os estudiosos vão dizer que ela aparece, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. E lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 1, eu vou pedir para você ler essa passagem, e Deuteronômio 18, verso 18, lá fica evidente que a palavra designa alguém que vem com uma mensagem da parte de Deus para o povo. Então, veja, a ideia no hebraico de Nabim ou profeta é alguém, portanto, que vem com a mensagem da parte de Deus para o povo. A segunda palavra, roé, e também junto José, apresenta alguém que recebe revelações diretas de Deus, tá? É alguém que recebe revelações diretas de Deus, na forma de visões. E aí você pode verificar, por exemplo, no Novo Testamento, quando o próprio autor dos Hebreus vai falar dessas formas que Deus se utilizou no passado para falar ao seu povo. Capítulo 11, ele vai dizer, né, ele vai dizer, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos... Eu vou abrir para os irmãos. Havendo Deus falado outrora, o capítulo 1, aliás, perdão, irmãos, capítulo 1 de Hebreus, ele vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes, versículo 1 ao 3, ao 2, aliás, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, o autor aos Hebreus destaca justamente essa realidade de que Deus falou de diversas maneiras, e uma das formas de Deus falar era por meio de visões. Deus revelava ao profeta a sua vontade, e esse profeta levava ao povo. Então, veja, essas três expressões, Nabim, no Antigo Testamento, Êxodo 7, versículo 1, Deuteronômio 18, verso 18, foram dois exemplos que eu utilizei, apresenta justamente esse processo de alguém que recebe uma mensagem da parte de Deus e agora passa ao povo essa mensagem. No Novo Testamento, usa-se a palavra profetes ou profetês, que não significa falar de antemão, mas proferir, ou seja, proferir da parte de Deus algo. Essas passagens que eu citei, por exemplo, indicam que a presença de dois elementos na função profética muito importante, que é um passivo e o outro ativo. O passivo é o profeta. O passivo é o profeta. O ativo é o próprio Deus. E depois tem um receptivo, que é o povo. E um produtivo, que é Deus envia, o profeta recebia, dava a mensagem ao povo para que o povo pudesse praticar, para que o povo pudesse vivenciar aquela mensagem profética. Então, o profeta é aquele que recebia revelações para transmitir ao povo. O profeta tinha o dever de revelar a vontade de Deus ao povo. Essa era a função profética, tá? A grande função do profeta era anunciar da parte de Deus a mensagem ao povo. Então, essa função profética, obviamente, extremamente importante. Então, veja, nesse primeiro aspecto, nós vemos justamente essa função profética. Alguém que recebia para transmitir ao povo, recebia da parte de Deus, recebia da parte de Deus e transmitia essa vontade ao povo. Então, o dever do profeta era justamente manifestar a vontade de Deus ao povo, tá? O povo de Deus. Então, essa era a mensagem, portanto, era a função do profeta, o dever do profeta
era justamente esse. Então, veja, esses termos nas escrituras, que é os termos empregados nas escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, justamente vem para trazer, para falar justamente dessa função. O que, que o profeta devia fazer? E lembrando, abre aspas, a função profética sempre era uma função temporária. O profeta era levantado por Deus para um momento específico na história. Então, isso nós podemos ver claramente durante a história da igreja, tá? Durante a história da igreja. Então, veja, irmãos, que nesse sentido, portanto, nós temos aqui essas passagens que vão indicar justamente a presença de dois elementos extremamente importantes na função profética, que é o que eu falei para vocês, do passivo, o ativo e o receptivo. O profeta recebia, Deus é o ativo, enviava a mensagem, e essa mensagem deveria ser enviada ao povo, tá? Devia ser enviada ao povo. Era dever do profeta revelar a vontade de Deus ao povo. E isso feito de forma de instrução, admoestação, exortação, porque admoestação e exortação, elas precisam ser bem compreendidas, porque nem sempre na Bíblia a exortação é no sentido de correção. Como que a gente vai perceber isso? A partir do contexto. Às vezes a palavra na tradução em português exortação é no sentido também de encorajamento. Então, o profeta, por meio das promessas de Deus, por meio das correções, ele revelava a vontade de Deus. Estudiosos vão dizer que eles eram os monitores ministeriais do povo, os intérpretes da lei, especialmente nos seus aspectos morais e espirituais. Essa essa era a função profética. E tantos outros textos que nós vamos destacar. Agora, quais as distinções aplicadas à obra de Cristo? Cristo ele age como um profeta de várias maneiras. De várias maneiras. Nós vamos observar isso. A primeira coisa que Cristo age como um profeta é que nós podemos observar até mesmo como um profeta na antiga aliança, tá? Na antiga aliança. Nós vamos perceber que Cristo, sendo já predito no Antigo Testamento, o Messias, já o Antigo Testamento falava do grande profeta, como também falava do grande sacerdote, que levantaria um sacerdote maior do que Moisés. Então, veja, a Bíblia já falava no Antigo Testamento acerca do ministério profético de Jesus Cristo, tá? Como nas revelações especiais do Senhor, do anjo do Senhor, nos ensinos dos profetas, nos quais agiu como espírito da revelação. Você pode abrir a sua Bíblia lá em primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. Então, veja, a, Cristo age como um profeta, primeiramente, antes, tanto antes como depois da encarnação. Antes da encarnação, Antigo Testamento, que falava sobre o grande profeta, como também após a encarnação, Cristo agia revelando a vontade do Pai. Ele exerceu o seu ofício profético imediatamente como o anjo do Senhor do período do Velho Testamento e como o Senhor encarnado por meio dos seus ensinos, à medida que ele falava a vontade do Pai. Ele exerceu imediatamente através da operação do Espírito Santo, por meio dos ensinos dos profetas do Velho Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento, pelo Espírito que habita nos crentes. Então, Cristo exercia a função profética no seu ministério, à medida que ele pregava a vontade do Pai. E há diversas provas bíblicas do ofício profético de Cristo.
A gente pode citar diversas. A Escritura atesta de várias maneiras o ofício profético de Cristo. Ele é prenunciado como um profeta, lá em Deuteronômio 18, verso 5. Passagem aplicada a Cristo em Atos capítulo 3, verso 22. Ele fala de si como profeta em Lucas, capítulo 13, verso 33. Além disso, em Lucas, aliás, em João, capítulo 8, verso 26 e 28, Cristo alega que traz uma mensagem do Pai. Prediz coisas futuras no sermão escatológico, lá em Mateus 24. Então, veja, esses textos que eu citei e outros que vocês terão, aponta justamente para essa realidade da função profética de Cristo. Obviamente que uma das principais características hoje na escola liberal, o liberalismo, é justamente tentar trazer essa ideia moderna de profeta para os líderes. Mas entendemos que hoje o profeta, quando se fala do profeta, o pastor da igreja, o líder, ele é um profeta de Deus, mas o profeta, nós entendemos nos dias de hoje, é aquele que expõe o revelado, é aquele que expõe a revelação de Deus conforme as escrituras, a profecia, expõe a palavra de Deus. Mas no Antigo Testamento, o profeta era aquele que recebia uma revelação de Deus e trazia ao povo. Jesus, no seu ministério, falou da vontade do Pai, predisse coisas futuras, mas havendo Deus falado outrora de muitas maneiras, então hoje ele fala por meio do seu Filho. Ele fala por meio da palavra, e a palavra fala acerca de Cristo. Então, a ideia de profeta nas Escrituras, só para os irmãos entenderem como que funciona. A outra questão que a gente precisa destacar também é o ofício sacerdotal. E aí eu quero destacar quatro coisas aqui. Primeiro, os termos empregados nas Escrituras, a distinção entre um profeta e um sacerdote, as funções do sacerdote indicado nas Escrituras e as provas bíblicas do ofício sacerdotal de Cristo. Primeiro, os termos empregados na Bíblia, a palavra verotestamentária para sacerdote quase sem exceção, é coe ou correr com H, K-O-H-E-N. As únicas exceções se acham em passagens que se referem a sacerdotes idólatras, que é segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 5, Oséias 10, verso 5, com exceção desses textos, onde se encontra ali a palavra shemarim, e não a palavra correr, coer ou correr. O significado original dessa palavra, dessa primeira palavra, coer, os estudiosos vão dizer que é incerta, não é incerto trazer um significado literal dessa passagem, contudo, toda vez que aparece na Bíblia essa passagem no Antigo Testamento se referindo ao sacerdote, ela sempre indicava alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade. Tá? Sempre alguém que ocupava uma função de responsabilidade. Essa pessoa era alguém que estava revestida de autoridade, que ocupava uma função importante, e aí se convencionou utilizar essa palavra coer ou correr para designar um ofício eclesiástico. Então, veja, a palavra sacerdote
indica um ser poderoso e mais tarde uma pessoa sagrada, uma pessoa dedicada a Deus. E aí é dessa forma que a Bíblia faz essa distinção. O sacerdote, a palavra em si, uma pessoa dedicada a Deus. Especialmente depois, ela vai pegar um outro significado, que é de hiereus, que traz justamente essa ideia. Uma pessoa dedicada a Deus, tá? Uma pessoa dedicada a Deus. Só para os irmãos tentar escrever aqui como que ela funciona, depois no Antigo Testamento, ela é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui para se... Isso aqui é um E, tá, irmãos? Justamente para se referir a o sacerdote, tá? O sacerdote, essa palavra aqui para se referir ao sacerdote. Então, veja, tá meio fio aqui, mas dá para entender. Então, hiereus é a palavra para designar um ser poderoso, uma pessoa sagrada, ou uma pessoa de vida consagrada. Então, essa é a palavra que nós definimos aqui no texto, tá bom? Então, essas distinções ela é importante que nós façamos, mas aí nós vamos, então, no nosso próximo encontro, darmos continuidade, que aí eu vou falar de um terceiro ofício, finalizar essa questão do ofício sacerdotal, tá bom? Nós vamos finalizar essa questão do ofício sacerdotal. Em seguida, nós vamos falar do ofício real, caminhando, portanto, para a doutrina da expiação. Então, os irmãos terão todo esse material, e aí, obviamente, que eu estou à disposição de vocês. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Pelo tempo dedicado a esse momento de aula. Deus abençoe.